Senhoras e senhores, estou de volta hoje para resolver com você a prova que acabou de acontecer da Academia Barro Branco, né? A prova para o curso de formação de oficiais agora em 2019. Mais uma prova organizada pela VUNESP. Desde já eu quero agradecer aos futuros oficiais da Academia Barro Branco, o Ramos e o Felipe, que me enviaram essa prova para disponibilizar para vocês. Valeu demais, senhores. Bom, sem mais delongas, não com delongas, enquanto você dá o joinha aí no vídeo, só um breve comentário sobre a prova. O que você achou dessa prova? Cara, essa prova, no meu ponto de vista, foi bem mais tranquila do que as provas dos anos anteriores. Você concorda com isso? As questões eram questões mais teóricas, né? Não tinha que fazer muita conta, não tinha muita volta. Achei a prova de matemática, como disse um inscrito aqui no canal, é do tipo macaco, tá certo? É uma prova tranquila, uma prova bem maleável, uma prova fácil, gostosa de se resolver. Você compartilha dessa opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que você achou, pra gente ver se a maior parte das pessoas que fizeram a prova concordam com isso. Valeu? Agora sim, vamos ver as questões. Vem comigo. Essa primeira questão dizia: em 2015, uma grande empresa petrolífera iniciou o processo de reutilização da água usada para o resfriamento das peças que produzia e fez uma projeção de aumento gradual em progressão aritmética até o ano de 2050 do volume de água que será reutilizada ano a ano. A tabela apresenta os volumes da água reutilizada nos primeiros 3 anos. Então, a tabela tem o volume de água em 2016, 2017 e 2018. Considere que a N seja o termo geral da progressão aritmética que indique o volume de água reutilizada em milhões de metros cúbicos, com N igual a 1 representando o volume de água reutilizada no ano de 2016, N igual a 2 representando o volume de água reutilizada no ano de 2017 e assim sucessivamente. Nessas condições tem-se que... Bom, o problema é saber o termo geral desta PA. Para isso a gente precisa saber qual é o primeiro termo e qual é a razão dessa progressão aritmética. Como que a gente calcula a razão de uma progressão aritmética? Em uma progressão aritmética, os termos vão de um para o outro, aumentam ou diminuem com um valor fixo, é a chamada razão. Para a gente então descobrir o valor da razão, basta a gente pegar um termo qualquer e subtrair pelo termo antecessor, pelo termo que vem antes dele. Se a gente fizer então 24,5 menos 24, o resultado vai dar 0,5. 0,5 é a razão da progressão aritmética. E a gente sabe também que o primeiro termo dessa PA é o 23,5, porque o problema disse que o A1 vale 23,5, porque no ano de 2016 o N era igual a 1. Aí, sabendo a razão e o valor de A1, você consegue calcular o termo geral da PA utilizando a fórmula do termo geral, que diz que a N é igual a A1 mais o número de termos menos 1 vezes a razão da PA. O A1 é 23,5, a razão é 0,5. Agora, então, é só fazer continha. Primeiro passo, pega o 0,5 e multiplica por tudo que está aqui dentro dos parênteses. 0,5 vezes n dá 0,5n. 0,5 vezes menos 1 dá menos 0,5. Então, a n é 23,5 mais 0,5n menos 0,5. Mantém o 0,5n, né, e faz 23,5 menos 0,5 dá 23. Essa, então, é a resposta dessa questão. Tranquilinha, não é? O que você achou? Mesmo assim, você já sabe, se acompanha o canal, você já sabe. Se tiver dúvidas em relação a qualquer uma das questões, se tiver uma outra forma de resolver, quiser compartilhar com a gente, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu terei o prazer em te ajudar, em te responder. Valeu? Bora ver a segunda questão. Vamos lá? No ano passado, uma empresa investiu 108 milhões em projetos e programas relacionados ao meio ambiente, o que correspondeu a 4% do valor total dos investimentos que ela fez o ano todo. O valor dos investimentos realizados por essa empresa no ano passado, com exceção do valor investido em projetos e programas relacionados ao meio ambiente, foi é uma questão de porcentagem. Se você treinou pelo simulado que eu disponibilizei aqui no canal,
você já estava prontíssimo para resolver essa questão tranquilamente, né? O problema disse que 108 milhões de reais correspondem a 4% do valor total dos investimentos. Sendo assim, X milhões de reais corresponderão a 100% desse valor. Vamos resolver a regra de 3 para descobrir o valor total. 4 vezes x dá 4x, 108 vezes 100 dá 10.800. Pega o 4 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x vai ser 10.800 dividido por 4, que dá 2.700 milhões. Mas não era isso que a Vunesp queria saber. Graças a Deus ela não colocou essa opção entre as alternativas, né? Ela queria saber o valor dos investimentos, com exceção, ou seja, menos o valor investido em projetos e programas. Então, o que você tinha que fazer? Subtrair 2.700 menos esses 108 milhões que foram investidos em projetos e programas. Então, 2.700 menos 108 dá 2.592 milhões de reais. Essa é a resposta dessa questão. Outra questão muito tranquila envolvendo porcentagem. Se você acompanha o canal, você também já sabe que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem mais questões semelhantes, com assuntos semelhantes às questões dessa prova para você treinar. E treinar é uma das melhores formas de aprender, não é não? Bora ver a questão 57. Bom, essa questão diz: a figura representa um quebra-cabeça geométrico chinês com 7 peças denominadas tans, sendo 5 triângulos retângulos. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 triângulos retângulos, todos semelhantes entre si, um quadrado que está aqui e um paralelogramo que está aqui, beleza? Aí ela continua: com essas 7 peças sem sobrepô-las, podem se formar várias figuras, como a de uma casa, a de um gato, a de um cisne, além de figuras geométricas como a do quadrado representado acima. Então, essa figura toda é um quadrado. Considerando-se todos os ângulos internos das tans, representam-se como alfa e beta as medidas em graus do maior e do menor desses ângulos. Nesse caso, alfa mais beta correspondem à medida de que tipo de ângulo? Bom, primeiro passo, descubra quais são o maior e o menor ângulos dessas figuras. Aqui a gente tem um quadrado, né? Aqui é o quadrado e aqui é a diagonal do quadrado. Então, a gente tem que esse ângulo aqui, esse ângulo todo é o ângulo de 90 graus do quadrado. Se ele for dividido ao meio pela diagonal, esse ângulo aqui vale 45 graus. E esse ângulo eu já sei que ele é o menor de todos, né? Dentre essas figuras. Por que eu sei que ele é o menor de todos? Todos os triângulos são semelhantes. Se todos os triângulos são semelhantes, todos os ângulos dos triângulos são iguais. Concorda? Se esse ângulo vale 45, esse ângulo aqui também vale 45. O menor ângulo do paralelogramo também vale 45 graus, né? Então, o menor ângulo só pode ser 45 graus, beleza? Esse ângulo do paralelogramo, consequentemente, é o maior ângulo, porque ele é um ângulo maior que 90 graus e em todas as outras figuras não existem ângulos maiores que 90 graus. Então, a gente tem que descobrir qual é o valor desse ângulo. Se esse ângulo aqui mede 45, esse ângulo aqui vai medir 180 menos 45. 180 menos 45 dá 135 graus. Como que eu sei? A soma dos ângulos internos do paralelogramo tem que dar 360 graus. Então, se você somar 135 mais 135 mais 45 mais 45, vai dar 360 graus. Correto? Descobrimos os valores de alfa e beta. O problema aqui é que a gente soma esses valores. Alfa mais beta é 135 mais 45. Isso dá 180 graus. Esse ângulo é um ângulo raso, ou seja, tem medida igual a 180 graus. Ou seja, essa é uma questão bastante teórica, né? Uma questão bem teórica, não precisava quase fazer conta, só tinha que interpretar os ângulos presentes nessa figura. Ok? Bora ver a questão 58.
Uma pequena indústria funciona com duas máquinas idênticas operando com rendimentos iguais. Ao realizar um trabalho juntas e iniciando ao mesmo tempo, ambas as máquinas produzem 120.000 unidades de um produto em 5 horas ininterruptas. É correto afirmar que, para produzir 100.000 unidades do mesmo produto, nas mesmas condições de funcionamento, uma única máquina levará o tempo mínimo de quantas horas e minutos? Bom, essa é uma questão de regra de 3 composta, mas que por um acaso a gente vai resolver aqui com uma regra de 3 simples, ok? O problema disse que duas máquinas produzem 120.000 unidades de um produto em 5 horas. 5 horas é a mesma coisa aqui, 300 minutos, né? 5 vezes 60 minutos, 5 vezes 6, 30, 300 minutos, ok? Estou colocando em minutos para facilitar as contas, porque a resposta está em horas e minutos, beleza? Se duas máquinas produzem 120.000 unidades em 5 horas, uma máquina vai produzir quantas unidades nessas mesmas 5 horas? Uma máquina vai ter produzido a metade, concorda? Duas produzem 120.000, então desses 120.000, uma máquina produziu 60.000, a outra máquina produziu 60.000 nessas 5 horas, nesses 300 minutos. Então, você sabe que uma máquina produz 60.000 unidades em 300 minutos, em 5 horas. Sendo assim, 100.000 unidades serão produzidas por essa mesma máquina em X minutos. Resolve essa regra de 3 e você descobrirá a resposta da questão. Vamos fazer então, 60 vezes x dá 60x. 100 vezes 300 dá 30.000. Pega o 60 que está multiplicando, passa para o outro lado, vai passar dividindo. X vai ser 30.000 dividido por 60. 30.000 dividido por 60, simplifica esse zero com esse zero, vai sobrar 3.000 dividido por 6. 3.000 dividido por 6 dá 500, ou seja, uma máquina vai gastar 500 minutos para produzir 100.000 unidades. Agora, para descobrir quantas horas e minutos, basta dividir 500 por 60, concorda? 500 dividido por 60, o resultado vai estar em horas e o resto da divisão vai estar em minutos, porque eu estou dividindo minutos por 60, certinho? 500 dividido por 60 dá 8, né? 8 vezes 0, 0, 8 vezes 6, 48. Vai sobrar então 0 menos 0, 0, 10 menos 8 dá 2, 4 menos 4 dá 0. Então, vão ser 8 horas, que é o resultado da divisão, e 20 minutos, que é o resto da divisão. 8 horas e 20 minutos. Esta é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte, não fique com a dúvida. Nesse vídeo especificamente, eu optei por fazer este raciocínio de quantas peças uma máquina produz nos 300 minutos para fazer uma regra de 3 simples. Mas se você quisesse resolver usando regra de 3 composta, também poderia e daria certo do mesmo jeito. Só que ao resolver a questão, achei que daria um pouco mais de trabalho fazer usando regra de 3 composta. Por isso que eu fiz assim com você. Valeu? Mas você tem que fazer do jeito que você acha mais fácil, combinado? Bora ver a questão 59. No início do ano de 2019, uma rede social de discussões sobre determinado assunto contava com 6.000 pessoas cadastradas. Sabes que o número de pessoas cadastradas tem praticamente dobrado de ano a ano desde a sua criação no início do ano de 2015, fazendo-se corresponder t igual a 0 ao ano de 2015, t igual a 1 ao ano de 2016 e assim sucessivamente. A representação algébrica da função que melhor representa o número n de pessoas cadastradas nessa rede social em função de t, enquanto o número de pessoas cadastradas continuar dobrando ano a ano, é qual? Bom, bem tranquilinha a questão também, né? Você tem lá, o problema disse que em 2019 o número de pessoas cadastradas era 6.000, mas ele falou que a rede social surgiu em 2015 e que em 2015 era para considerar o tempo t sendo
0. Então, eu coloquei aqui n de 0 igual a um valor que eu ainda não sei. Eu consigo calcular quais são os valores de pessoas cadastradas em 2018, 17, 16 e 15? Consigo. Como que eu consigo? O problema falou que esse número de pessoas foi dobrando de um ano para o outro. Então, se eu andar para trás, eu vou dividir esse valor aqui por 2 para ter a metade. Concorda? Então, se em 2019 eram 6.000, em 2018 vão ser 3.000, a metade. Em 2017, a metade de 3.000, 1.500. Em 2016, a metade de 1.500, 750. E em 2015, a metade de 750, que é 375. Entendido? Foi dobrando de um ano para o outro à medida que os anos foram passando. Beleza? Agora, vamos criar uma relação baseada aqui nessas alternativas de resposta para descobrir como que esses valores estão aumentando. Começando aqui de n de t igual a 0, sendo igual a 375. Se os valores estão dobrando, a gente tem que descobrir quantos 2 a gente está multiplicando por esse valor aqui para que ele corresponda a esse valor. Então, 375 vai ser igual ao próprio 375 vezes 2 elevado a esse zero aqui, concorda? 2 elevado a 0 dá 1, 1 vezes 375 dá 375. Entendeu? Se ele está dobrando, a gente vai colocar aqui em função de 2. O mesmo raciocínio se aplica em cima, né? Para o 750, eu vou ter 375 vezes 2 elevado ao tempo de um ano. 2 elevado a 1 dá 2. 2 vezes 375 dá 750. Sendo assim, para o tempo igual a 2, eu vou ter 375 vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4. 4 vezes 375 dá 1.500. Sendo assim, para eu descobrir o valor, eu tenho que pegar 375 e multiplicar por 2 elevado ao tempo. Essa é a resposta da questão, a letra A. Né? O n do tempo é igual a 375 vezes 2 elevado ao tempo. Certinho? Essa era uma questão que tinha que pensar um pouquinho mais, né? Você tinha que raciocinar em cima do que o problema disse para você. Você conseguiu entender? Se tiver dúvidas, pergunte. Não fique com a dúvida, só me escrever. Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários, dizendo o que você não entendeu, que eu tento te ajudar. Valeu? Bora ver a questão 60. Questão de função do segundo grau. Um míssil posicionado em um ponto A, inclinado a determinado ângulo com solo horizontal, foi programado para percorrer uma trajetória modelada por uma função f definida por f de x igual a menos 1 sobre 10.000 vezes x ao quadrado, mais 1/4 de x, com o objetivo de atingir um ponto B. Fixando-se como 0, 0 as coordenadas do ponto A em um sistema de coordenadas cartesianas, cujo eixo das abscissas com unidades em metros representaria o referido solo, a ordenada do ponto B seria igual a 0 e a abscissa desse ponto seria igual a quanto? O que é que o problema disse? Ele deu para a gente essa função de segundo grau e ele disse que ela corresponde à trajetória de um míssil. Ele sai aqui do ponto A, que é o ponto 0, 0, até chegar em um ponto B, cuja a ordenada, né, vale 0, o y vale 0, e ele quer saber qual é o valor de x nesse ponto. Ou seja, ele quer saber qual é a raiz, né? Esse ponto corresponde a uma das raízes. Uma raiz é 0, a outra raiz vai ser quanto? Ele quer saber qual é essa raiz com base nessa função. Então, vamos calcular a raiz. Você pode calcular utilizando vários modos, né? Mas eu creio que a maior parte dos alunos utilizou a fórmula de Bhaskara, que diz que x igual a menos b mais ou menos raiz do delta dividido por 2 vezes a. Correto? Vamos fazer então utilizando este método. O x vai ser igual a menos b. O b vale 1/4. Então, eu vou ter menos 1/4. Mais ou menos raiz de b ao quadrado. 1/4 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes c. O c vale 0. Se o c vale 0, isso tudo aqui vai estar multiplicado por 0. Logo, o resultado vai ser 0. Por isso eu coloquei 0 direto aqui, ok?
Tudo isso vai estar dividido por 2 vezes o A. O A é menos 1 sobre 10.000. Beleza? Agora é só fazer continha. Esse 1/4 ao quadrado. Raiz quadrada de 1/4 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar o próprio 1/4, concorda? 2 vezes menos 1 sobre 10.000 simplifica. 2 dividido por 2 dá 1, 10.000 dividido por 2 dá 5.000. Aqui a gente vai achar duas raízes, né? Uma a gente já sabe que é zero. Menos 1/4 mais 1/4 dá zero. Zero dividido por isso aqui dá zero. Então, vamos achar a outra raiz. Menos 1/4 menos 1/4, então você tem menos 1/4 menos 1/4. Como que você soma duas frações? Se elas têm os denominadores iguais, você vai somar os numeradores. Então, eu vou ficar com menos 2/4. Concorda? Menos 1/4 dá menos 2/4. Menos 2/4 é a mesma coisa que menos meio, né? 2 dividido por 4, se simplifica tudo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, vou ter menos meio dividido por menos 1 sobre 5.000. Divisão envolvendo frações. Regra: conserva a primeira fração, menos meio, e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de menos 1 sobre 5.000? É menos 5.000 sobre 1. Inverte a fração, beleza? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Divisão de frações, a regra é essa. Menos vezes menos dá mais. 5.000 dividido por 2 dá 2.500. Sendo assim, a abscissa desse ponto B, correspondente a uma das raízes desta parábola, vai ser 2.500. Por isso, esta é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pergunte, não fique com a dúvida. Agora, se estiver entendendo, já larga o joinha. Se até agora você ainda não clicou no joinha, clica no joinha aí, por favor. Se inscreve no canal se não tiver inscrito e bora compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Valeu? Vamos ver a questão 61. Para ir de um ponto A e chegar a um ponto C, é necessário passar por um ponto B. Há apenas 3 caminhos distintos para ir de A para B. Vamos desenhar, né? Então, para você ir de A até C, você tem que passar por um ponto B. O problema diz que existem 3 caminhos distintos para ir de A para B. Então, aqui tem 3 estradas diferentes. E apenas 4 caminhos distintos para ir de B para C. Tem 4 estradas aqui. Para ir de C para A, passando por B, há somente os mesmos caminhos em sentidos contrários. Para ir de C para A. Supondo que uma viatura partiu de A para chegar em C passando por B e outra viatura fez o trajeto contrário, e ainda que os caminhos tenham sido escolhidos de forma aleatória, a probabilidade de essas viaturas terem percorrido os mesmos caminhos, mas em sentidos contrários, é de quanto? Questão de probabilidade. Qual é a chance de escolher um desses 3 caminhos para ir de A até B? É de 1 em 3, concorda? Então, a probabilidade de escolher, por exemplo, o caminho vermelho vai ser de 1 chance em 3 caminhos disponíveis, 1/3. Mesmo raciocínio aplica para ir de B para C, só que aqui você tem 4 possibilidades, então a sua chance de escolher um dos caminhos vai ser de 1 em 4, concorda? Para ir de A até C, a pessoa necessariamente tem que passar por B. Então, ela tem que escolher uma rota de A para B e uma rota de B para C. Se ela tem que escolher uma rota e outra, a gente tem que multiplicar essas duas probabilidades, né? Escolher uma rota de A até B e escolher uma rota de B até C. A gente vai fazer 1/3 vezes 1/4. Multiplicação de frações, multiplica numeradores e denominadores. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 4 dá 12. Então, existe 1/12 de chance de escolher uma rota de A até B e uma rota de B até C. Só que o problema não quer saber isso. O problema quer que a gente escolha essas rotas na ida e escolha a mesma rota na volta. Então, a gente tem que multiplicar 1/12 por 1/12. Entende? Você vai escolher... Tem 1/12 de escolher uma determinada rota na ida e 1/12 de escolher a mesma rota na volta. 1 vezes 1 dá 1, 12 vezes 12 dá 140.
144. 1 sobre 144 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Talvez essa seja uma das questões mais difíceis dessa prova, né? O que você achou? Vou ver se eu acho uma questão de probabilidade para deixar para você aqui em cima. Se eu achar, ela vai aparecer aqui para você agora. A questão de probabilidade para você treinar. Valeu? Bora ver a questão 62. Vamos lá. Na tabela são apresentadas informações sobre o número de armas apreendidas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo no segundo semestre de 2018. A gente tem aqui os meses do ano, número de armas apreendidas. Se uma pesquisa utilizar a média aritmética simples do número de armas apreendidas mensalmente no segundo semestre pela Polícia Militar do Estado de São Paulo e outra pesquisa utilizar a mediana do número de armas apreendidas no segundo semestre, a diferença entre a mediana e a média será de quantas armas? Bom, para a gente descobrir a diferença entre a mediana e a média, a gente tem que calcular a média e a mediana. Vamos calcular a média primeiro, que é o mais comum, né? Como que a gente calcula a média de uma sequência de termos? A gente soma todos os termos, então peguei todos os valores e vou somar, e a gente divide pelo número de termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Então, soma tudo e divide pelo número de termos. Somando todos esses valores, a gente vai chegar no resultado de 4.032. 4.032 dividido por 6 dá 672. Então, a média aritmética é 672. Agora, vamos calcular a mediana. Como você calcula a mediana de uma sequência de termos? Você lembra? Para calcular a mediana, o primeiro passo é organizar a sequência em ordem crescente ou decrescente, ou do menor para o maior ou do maior para o menor. Então, pega esses números, coloca em ordem crescente, por exemplo, 629, 638, 680, 688, 695, 702. Em uma sequência com um número par de termos, como essa aqui, tem 6 termos, a mediana será calculada obtendo-se a média aritmética entre os dois termos que estiverem no centro dessa sequência de números. Entendido? Nesse caso, 680 e 688 são os termos que estão no centro, porque eu tenho 2 termos antes deles e 2 termos depois deles. Eu vou pegar esses 2 termos e calcular a média aritmética. A mediana vai ser, então, 680 mais 688 dividido por 2. Isso vai dar 684. Entendido? Aí você pergunta, e se a sequência tiver um número ímpar de termos? Se a sequência tiver um número ímpar de termos, a mediana vai ser exatamente o termo que estiver no meio da sequência. Beleza? O problema é saber a diferença entre esses dois valores. Diferença é a subtração. Então, você vai fazer 684 menos 672. O resultado é 12. Então, 12 é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Não fique com a dúvida. Mas essa questão foi mais uma questão direta e, no meu ponto de vista, uma questão tranquila, não é não? Bora ver a questão 63, é a penúltima questão dessa prova, questão talvez trabalhosa. Considere o polinômio p de x igual a x elevado a 4 menos 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 8x menos 4. Sabendo-se que ele é divisível por x menos 1 mais de uma vez, ou seja, divisível por x menos 1 duas vezes, por exemplo, a soma entre a maior e a menor raiz da equação p de x igual a 0 é igual a quanto? Bom, se esse polinômio é divisível por x menos 1, vamos dividir esse polinômio por x menos 1 mais de uma vez, correto? Vamos fazer a divisão. Como que a gente divide polinômios? Pega cada um dos valores e divide. X à quarta dividido por x vai dar x ao cubo. Por quê? X ao cubo vezes x dá x à quarta, correto? Multiplica o x ao cubo, não só pelo x, multiplica por tudo que está aqui. X ao cubo vezes menos 1 dá menos x. Passando para cá, vai ter um menos aqui da subtração, então o sinal vai inverter, concorda? Eu não sempre, quando eu faço uma divisão assim, eu pego o valor, multiplico aqui, passo para cá, subtraindo o valor de cima. Então, você vai pegar x ao cubo vezes menos 1,
dá menos x ao cubo. Ao passar para cá, vai ficar mais x ao cubo. X ao cubo vezes x dá x à quarta. Passo para cá como menos x à quarta. Mais x à quarta menos x à quarta dá zero. Menos 2x ao cubo mais x ao cubo dá menos x ao cubo. Repete o resto. Menos 3x ao quadrado mais 8x menos 4. Agora, vou dividir o menos x ao cubo. Menos x ao cubo dividido por x dá menos x ao quadrado. Multiplica. Menos x ao quadrado vezes menos 1 dá mais x ao quadrado. Só que passando para cá, com o sinal invertido, porque vai ter o menos aqui, vai ser menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado vezes x dá menos x ao cubo. Passa para cá, mais x ao cubo. Menos x ao cubo mais x ao cubo dá zero. Menos 3x ao quadrado menos x ao quadrado dá menos 4x ao quadrado. Repete o resto. Menos 4x ao quadrado dividido por x dá menos 4x. Correto? Menos 4x vezes menos 1 dá mais 4x. Vem para cá como menos 4x. Menos 4x vezes x dá menos 4x ao quadrado. Vem para cá com mais 4x ao quadrado, por causa do menos que vai fazer inverter o sinal. Menos 4x mais 4x dá zero. Menos 8x menos 4x dá 4x. 4x menos 4. 4x dividido por x dá 4. Mais 4. 4 vezes 1 dá 4, né? Então, menos 4 passa para cá com mais 4. 4 vezes x dá 4x, vai ser mais 4x, passa para cá, menos 4x. 4x menos 4x dá 0, menos 4 mais 4 dá 0. Então, fizemos a primeira divisão. Pega esse polinômio, divide de novo por x menos 1, porque o problema disse que ele é divisível por x menos 1 mais de uma vez. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1 dá x ao quadrado. Né? Menos x ao quadrado, passa para cá com mais x ao quadrado. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo, passa para cá com menos x ao cubo. X ao cubo menos x ao cubo dá 0. Menos x ao quadrado mais x ao quadrado dá 0. Sobra só menos 4x mais 4. Menos 4x dividido por x vai dar quanto? Vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Mais 4 passa para cá com menos 4. Menos 4 vezes x dá menos 4x. Passa para cá com mais 4x. Isso tudo somando vai dar 0, né? Menos 4x mais 4x dá 0. Mais 4 menos 4 dá 0. Então, o resultado é x ao quadrado menos 4. O problema aqui é que a gente some a maior e a menor raízes. Então, a gente vai calcular as raízes disso aqui. X ao quadrado mais menos 4, né? X ao quadrado menos 4, eu passo menos 4 para cá, vai passar com mais 4. O x vai ser, então, mais ou menos raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, x igual a mais ou menos 2. Somando mais 2 com menos 2, vou ter menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Então, 0 é a resposta dessa questão. Uma questão tranquilinha também, né? Uma questão trabalhosa. Eu acho que os alunos podem ter achado essa questão difícil, pensando agora, né? É porque é uma questão trabalhosa, já que você tem que fazer essa divisão dos polinômios. O que você achou dessa questão? Diz aqui embaixo nos comentários, deixa a sua opinião, valeu? Aqui embaixo na descrição vai ter outra questão de polinômio para você treinar. E agora, então, a gente vai para a última questão dessa prova. Em um triângulo, sabe-se que os lados de medidas 4 e 6 formam um ângulo de medida igual a 60 graus. A medida do terceiro lado desse triângulo é igual a quanto? Questão mais direta que essa, impossível. Você lê a questão, você tem dois lados formando um ângulo de um triângulo e precisa achar o terceiro lado. Você lembra de quê? Se você estudou, você vai lembrar imediatamente da lei dos cossenos. Lei dos cossenos que diz que o quadrado do terceiro lado é igual a soma dos quadrados dos dois outros lados, menos 2 vezes os dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Se a gente tem os lados e o ângulo, é só fazer conta. Substitui b por 4, c por 6 e o ângulo por 60 graus. A ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 6, vezes o cosseno de 60 graus. 4 vezes 4 dá 16, 6 vezes 6 dá 36, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 6, 8 vezes 6, 48.
Cosseno de 60 graus, sabe a tabelinha de cor? 30, 45, 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz, 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 tudo dividido por 2, cosseno de 60 é meio. Então, eu vou ter 16 mais 36 menos 48 vezes meio. 48 dividido por 2 dá 24. 16 mais 36 dá 52. 52 menos 24 dá 28. Então, a ao quadrado é igual a 28. Pego esse quadrado, passo para o lado de cá, ele vai passar como raiz quadrada. A vai ser raiz quadrada de 28. 28 é a mesma coisa aqui, 4 vezes 7, concorda? 4 vezes 7, 28. Então, A é raiz de 4 vezes raiz de 7. Raiz de 4 é 2, então A é igual a 2 vezes raiz quadrada de 7. E essa é a resposta dessa questão. Esse era o terceiro lado do triângulo, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte, não fique com a dúvida. A gente chegou no final da prova. O que você achou? Achou tranquila mesmo? Né? A maior parte das questões era bem tranquila no meu ponto de vista, obviamente. Por isso que eu peço para você comentar aqui, para você falar o seu ponto de vista. Valeu? É isso, pessoal. Se tiver entendido, larga o joinha no vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Pode se inscrever aqui no canal que é de graça e no mais. Bons estudos e até a próxima!